25 bilhões de equipamentos devem estar conectados a sistemas inteligentes em todo o mundo até 2020. Mas o que isso significa na prática? Como o Brasil está em meio a isso tudo? Todo o universo de internet das coisas é o tema desta edição do Talks. E para me ajudar nessas questões, eu converso com o Luiz Viola, ele é diretor de tecnologia da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas, e com o Severiano Macedo, que é advisor de transformação digital da Cisco. Luiz, Severiano, obrigado pela presença, então. Eu queria começar com vocês falando sobre o quanto de dinheiro que esse mercado movimenta. Tem uma previsão aí de 19 trilhões de dólares na próxima década para o mercado de IoT. O Brasil está aproveitando essa onda de alguma forma? Já começou o ano, hoje, agora desengavetando projetos. Estava bem reprimido, o pessoal só fazendo provas de conceito. E agora o que eu tenho visto é que o pessoal está começando a pensar em implementar projetos. Você também sente isso lá na Cisco? A Cisco é um grande provedor de soluções para esse mercado, né? Como que vocês têm visto o Brasil especificamente? O IoT depende muito de infraestrutura, né? Toda tecnologia depende muito de infraestrutura. Então a aceleração de IoT significa criar e buscar atrasos que nós temos na parte de infraestrutura. Sim. Acho que a gente começa a ver isso, ou seja, o IoT passa a ser mais um componente para justificar a gente recuperar esse atraso que a gente tem na área de infraestrutura de comunicação, de telecomunicações, Tá. de TI. A gente fala de um valor de 19 trilhões, vocês falam que a gente começou aí a engatinhar nesse processo desde o ano passado, tem projetos surgindo. Quando compara o Brasil com mercados similares, de repente um México, uma Índia, a gente está na mesma toada ou a gente está atrasado em relação a esses mercados? O Brasil ele tem um apelo por melhoria operacional que, por exemplo, nos Estados Unidos hoje não tem. Eles estão despejando muito dinheiro, trazendo empresa para dentro do mercado e o cara, assim, você está ganhando muito, se você está perdendo um pouco, não tem problema. Quando você ganha pouco, você tem que melhorar, perder menos ainda. Então, acho que o Brasil vai ter um grande boom de IoT, bastante por conta, na indústria, né? Eu vejo muito indústria crescendo com isso, mas bastante por conta de que você precisa melhorar o operacional. O cara precisa ter mais ganho operacional. É muito na eficiência. Na eficiência. Você precisa melhorar a sua eficiência para você ganhar mais. Porque você já ganha pouco. Então, o pouquinho que você melhora na eficiência, você consegue maximizar o seu ganho. Você vai nessa linha também? Sim, eu concordo plenamente, porque o que a gente vê nos Estados Unidos, Europa, o uso de IoT, de novas tecnologias para a criação de novos modelos de negócio. Né? Porque você tem essa capacidade. Aqui a gente tem visto justamente nessa linha, ou seja, o uso de tecnologias, né, de IoT, indústria 4.0, para reduzir a eficiência, para poder compensar aí alguns atrasos que nós temos nessa área de comunicação. Nós ainda somos uma sociedade de trabalho, enquanto que eles são uma sociedade de capital. Sim. Isso significa que mão de obra lá é cara. E capital, dinheiro lá, tecnologia é barato. Aqui os nossos planos de negócio para ficar de pé, eles são distintos. Porque não faz sentido você fazer um plano de negócio que vai substituir a mão de obra, que é relativamente barata. E você vai tomar um capital caro para poder comprar tecnologia. Né? Então, com a redução das nossas taxas de juros, a gente começa a ver isso melhorar, mas nós ainda temos aí um excesso de mão de obra que não justifica alguns projetos que têm apelo simplesmente para poder substituir pessoas por tecnologia. Comparado com países da América Latina, eu vejo uma vantagem muito grande no Brasil. Tá? Acho que o brasileiro, posso estar sendo otimista demais, mas o Brasil é uma população muito propensa a novas coisas. Os bancos, eles lançam aqui tudo que tem de mais novo, as empresas lançam aqui tudo que tem de mais novo. E o pessoal adota, né? O pessoal adota. Então, acho que culturalmente o Brasil é mais favorável à adoção de novas tecnologias. Tem uma dualidade aí, porque ao mesmo tempo que vocês falam que Estados Unidos e Europa utilizam a internet das coisas mais para criar novos modelos de negócio, para pensar novas coisas, e a gente ainda está na questão mais operacional para trazer eficiência, a gente tem essa questão da criatividade e do gosto do brasileiro por novas coisas e por novas tecnologias. A gente vai conseguir balancear isso em algum momento, passar dessa fase só do operacional e realmente abraçar a internet das coisas como ela é de fato, levando para dentro de casa, trazendo a criatividade, bolando novos modelos de negócio? Eu acho que, assim, não é que o operacional é só o operacional. Tem os dois, né? É que o operacional, hoje em dia, para o Brasil,
Você ganha muito mais dinheiro resolvendo uma necessidade maior do que você criar novos negócios. Mas os caras também criam novos negócios. Existe gente criando novos negócios, tendo ideia, né? É que o cara ter ideia, tem que pegar capital aqui, é muito mais caro, é mais difícil. O BNDES está ajudando, abrindo linhas de financiamento, né? Você tem várias linhas aí que estão... O pessoal está despejando dinheiro para ajudar esse pessoal. Mas é mais difícil do que você... Quando você põe na mão do empresário, o cara vai olhar, o que eu ganho mais? Plano de negócio. Plano de negócio. Plano de negócio aqui tem muito mais um viés de economia de energia, de economia de recursos, de aumento de eficiência, de economia de qualidade. Indústria, o setor de energia, o setor de transporte. Você tem essa necessidade de montar um modelo de negócio e o apelo por economias, por ganhos de escala, ele é mais fácil de justificar um plano de negócio. Ele tem de ser o primeiro apelo. Como quando surgiu o Cloud Computing no Brasil, o primeiro apelo sempre foi a questão de eficiência e um pouco de economia. Sim. E depois foi mais pela questão da estratégia mesmo. Hoje a estratégia não se fala em custo, até porque no longo prazo o custo fica elas por elas. Legal. Você citou a questão do BNDES. Esse tipo de linha realmente tem ajudado a movimentar esse mercado? O ano passado teve muito burburinho, o BNDES soltou alguns estudos muito legais de internet das coisas, fez o chamamento. Isso é mais burburinho ou realmente na prática tem impacto? O BNDES ajuda, sim. Eu acho que precisa disso, né? Porque você tem muita gente com muita ideia boa que precisa ter acesso a dinheiro, né? Porque não adianta, você precisa financiar a pesquisa, você precisa financiar a implementação daquilo para provar que aquilo dá certo, né? O BNDES sim ajuda, tem linhas do BNDES, e aí tem algumas linhas que são operadas por FINEP, por outras entidades de fomento, aqui em São Paulo tem bastante, né? Mas ajuda sim, eu acho que é importantíssimo isso. Eu só acho uma pena que aqui a gente ainda dependa de investimento público para poder fazer inovação. Né? Nos mercados mais desenvolvidos, isso é um complemento, né? Você tem um mercado mais preparado, mais dinamizado para poder incentivar o empreendedorismo. Eu acho que isso teve um avanço muito grande. Você já tem hoje grandes incubadoras aqui. Nós participamos do Cubo aqui em São Paulo, que é um exemplo de processo de inovação, de fomento à inovação. Então você já tem ali a presença de corajosos, né? e também de investidores que são também corajosos, que estão querendo de apostar nesse negócio. O centro-sul do Brasil tem um movimento muito forte, né? Você pega a Floripa, se estabeleceu como um polo de startups muito forte também. Recife lá, tem muita coisa. Mas o Brasil é tão grande, você tem ainda uma... O Recife é uma bolha também. É uma bolha, né? mas... Belo Horizonte tem Belo Horizonte é grande. Potencial também de desenvolvimento tecnológico. Tem o São Pedro Valley lá, aqueles brincos. Mas isso mesmo. A gente tem realmente alguns nichos, alguns pontos onde o financiamento privado criou aí esse incentivo, e eu acho isso mais importante do que propriamente o BNDES, ou seja, o governo ter que se responsabilizar por... É que a gente tem que romper uma barreira, né, nessa questão de incentivar o empreendedorismo. Lá fora o governo é muito forte na pesquisa de base, que é onde se falha mais e onde realmente tem um risco grande e os negócios são mais avessos. E daí no empreendedorismo, quando a tecnologia está pronta de fato, é mais para você dar escala, o setor privado entra. Aqui a gente está tudo misturado. O nosso mercado é diferente, não adianta. Então eu acho o BNDES importante colocar dinheiro, o governo ajudar, tem que ter, porque isso vai crescer e aí vai ter um outro modelo, que aí o pessoal vai ter mais coragem, né? Um catalisador, em determinado momento, o governo, bom, então agora... Ele fomenta aquilo, o mercado cresce, toma corpo, aí as pessoas vão começar a investir. Agora, falando de setor mesmo, falando de dia a dia, das coisas que estão acontecendo, quando a gente olha para inteligência artificial, por exemplo, educação, saúde tem assim feito projetos incríveis no Brasil. Sim. Você tem a Einstein, por exemplo, com umas coisas bem legais usando inteligência artificial. Quando a gente joga para IoT, tem projetos legais fora da indústria? O que vocês têm visto assim que vocês poderiam comentar como exemplo? Tem, a gente estava falando de metering, medição remota, né? Que é uma coisa que é você saber quanto você gastou de água, gás, luz, por exemplo, remotamente. Isso a gente tem visto que tem tomado um corpo muito grande. Por um lado é ruim, porque você acaba com o cara que vai lá medir, mas você começa a ter massa de dado crítica para poder analisar, para saber demanda, para ter um monte de informação que você vai analisar e vai tomar decisão. Esse mês de janeiro ele é tipicamente um problema para as famílias.
Porque a pessoa começa a usar o ar-condicionado em função das altas temperaturas, só que ela não sabe quanto é que ela vai pagar no final do mês. Vai ser uma surpresa para ela. Sim. O modelo de negócio de faturamento do setor de utilities, né, seja ele água, gás ou energia elétrica, ele ainda é da década de 50. Enquanto que o setor de telecomunicações passou por modelos de faturamento distintos, ou seja, a gente saiu da medição de pulsos, depois nós passamos por medição de minutos, depois de pacotes de dados. Hoje a gente tem uma assinatura que pega TV, câmera, internet, né? Faz o que você quiser. O modelo se transformou, mas o modelo de utilities, de faturamento, é aquela história de uma conta surpresa que chega no final do mês e você só vai descobrir quando é que você vai pagar a hora que chega a fatura. Então, assim, a previsibilidade, isso é fundamental, né? A gente quer saber quanto é que você está gastando e não simplesmente ter a surpresa no final do mês. E governo tem aproveitado de alguma forma para deixar as cidades mais inteligentes? Eu lembro de ter visto até com a Cisco mesmo, alguns anos atrás, uns cases legais em Buenos Aires para controle de lixo, enchente, essas coisas. Tem tido alguma coisa interessante no Brasil? Ideia interessante, né? Implementação mesmo. Você tem cidades pequenas que estão tentando algumas coisas, mas assim, quando você fala, por exemplo, vai implementar a cidade inteligente em São Paulo, por exemplo, cara, é um caminhão de... Não, mas é um caminhão de dinheiro. Quando você fala de Smart Cities, a gente pode olhar de duas formas. Ou você pega uma vertical da cidade, tá muito avançada, e aí nesse exemplo que ele citou de iluminação pública, a gente pega o exemplo de Belo Horizonte. Então tem um projeto de iluminação pública, BHIP, que está funcionando, mas é a vertical de iluminação pública. Como é que você vai falar que isso é uma Smart City se é uma vertical única? Ou então, pegando o seu exemplo de Buenos Aires, ou que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, com as Olimpíadas, foi criada uma área da cidade com um conceito, né? Você fez um zoneamento. Porto ali, você tem várias tecnologias, você tem o bueiro mandando informação se ele está cheio ou vazio, sem a necessidade da empresa ter que abrir todos eles. Você tem iluminação pública, você tem câmeras inteligentes, você tem semáforos inteligentes, mas é uma região muito limitada do Porto Maravilha, que é a mesma questão de Buenos Aires, que é a mesma questão de Barcelona. Você delimitou ali e fez uma experiência. Eu vejo então essas duas coisas, ou uma área limitada da cidade que se transformou, ou uma vertical da cidade que avançou. Eu tenho uma coisa que eu fico olhando, assim, eu já falei isso em algumas palestras e tal, que é o sistema de ônibus, né? Hoje em dia, os sistemas de ônibus, o transporte público, ou o metrô, né? Você sabe quantas pessoas usaram o sistema, mas você não sabe a real utilização, ou seja, aonde o cara entra no ônibus e aonde o cara sai do ônibus. Horário? E em que horário. E isso é uma coisa, assim, simples de resolver, porque você consegue monitorar. Hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Eu apareci dentro do ônibus, eu sei que tem um celular, eu conto quantos celulares tem ali, né? E eu sei que aquele celular passou naquele ônibus naquele momento. Então eu começo a estimar a parte de movimentação ali dentro do ônibus e sei que aquele ônibus, ou aquela linha, ou aquele trajeto, tem tantas pessoas que fazem tal dia. E um outro trajeto menor tem tantas. Então eu não preciso botar tanto ônibus lá, eu preciso botar mais ônibus aqui. Isso melhoraria tanto o transporte público, né? Porque você viu a bagunça que está em São Paulo com a nova licitação, e eles cancelando algumas linhas, e a população maluca, porque a população argumenta que utiliza, a prefeitura diz que é subutilizada. Se tivesse uma tecnologia dessa, você teria provas para mostrar o mapa de calor real do transporte público. Mostrar o mapa de calor do transporte. Quando a gente fala de IoT, eu gosto de separar bastante o conceito de machine to machine e IoT. Quando você fala machine to machine, você está aí com informação privada circulando dentro de uma rede privada e somente aquele processo se beneficia da informação. Sim. Quando a gente fala de IoT, nós estamos falando de uma informação gerada por uma máquina ou sensor que está disponível na internet em um determinado formato e que qualquer, não vou dizer qualquer um, né, qualquer aplicativo poderia tirar proveito disso. Ou seja, essa universalização da informação, isso traz um benefício muito grande para todos, para a indústria, para a população, para quem administra, porque você distribui essa informação. Ou seja, a internet é um benefício hoje que dá um poder muito grande para todos. Então, se você tem uma informação da localização desse ônibus, da quantidade de pessoas que está no ônibus naquele momento, e essa informação está disponível na internet, a quantidade de pessoas que poderiam se beneficiar desta informação simples, né? Seja a empresa do próprio ônibus, que vai fazer manutenção naquele ônibus, seja um fabricante de pneus que tem um contrato de fornecimento para a prefeitura ou para essas empresas,
os próprios usuários, os patrões desses usuários. Sim, sim. Né, que alguém que ali. faça um aplicativo. Que Então, quando você começa tem essa a abrir. universalização da Você informação, movimenta muito, Sim. uma cadeia facilita. imensa de... Felizmente, a minha visão mais ampla de transformação digital é que a tecnologia está aí para eliminar deficiências, as ineficiências. Né? Sim. Então, mais tecnologia, mais informação disponível é sempre mais eficiência, redução de ineficiência, eliminação de perdas, mais visibilidade, mais transparência. Eu acho que isso, felizmente, querendo, né, caso, né, as organizações queiram ou não, nós vamos ter aí condições melhores e vão acontecer por uma simples combate à ineficiência. Sim. O exemplo que eu mais gosto é o exemplo do mercado de transporte de táxis. É. É um exemplo que tinha muita ineficiência. Bastante. Infelizmente, bastante ineficiência. Todos nós aqui somos usuários. Não era bom nem para os taxistas, muito menos para quem tomava o serviço. Bastou surgir uma aplicação e essa aplicação não regulamentada, ela chegou contra o interesse de todos. Infelizmente, Subiu a régua. E virou padrão. e não ficou. E subiu a régua. Simples. E não é o disruptor, não é a aplicação, não é o Uber em si que fez, o primeiro que fez. É a ideia. Sim, sim. E aí agora isso já foi disseminado, as próprias empresas de táxis já criaram seus aplicativos e já começam a oferecer serviços melhores Sim. e talvez até com melhor rentabilidade. Sim. Verdade. Para a gente encerrar, a gente falou de informação, falou de mercado, falou de exemplos, e a gente está num momento que privacidade é muito discutida. Teve a lei europeia, agora tem a lei brasileira aprovada, tem a autoridade de dados brasileira que foi aprovada também, e a gente sabe que a internet das coisas, quando ela é implantada em sua plenitude, ela invade a vida da pessoa, dentro daquilo que ela quer, obviamente. Sem dúvida. Mas ela vai... Às vezes até do que ela não quer. Tem o que ela não quer. Então tem câmera na casa, tem sensor, tem o comando de voz, tem no carro, tem no trabalho, tem no transporte público, o celular mandando informação e trocando informação. O que a gente pode esperar de discussão de privacidade e se esse trabalho que está sendo feito, os projetos que estão sendo feitos de IoT já levam isso em consideração e já estão meio que se precavendo de futuros ou eventuais problemas com isso? Os projetos que estão sendo feitos de IoT, eu vejo muitos assim, a gente olha, conversa com as pessoas, o pessoal ainda não tem, está começando a ter, né? Eu lembro um estudo que foi feito numa feira de segurança nos Estados Unidos há uns 2 anos atrás, que eles analisaram lá 80, 70 dispositivos que tinham em mercado. Dos 70, 50 tinham problema de segurança, né? Ok, 2 anos atrás isso já mudou. Né? Eu vejo que as pessoas estão começando a ter essa... Está tendo muito mais barulho na mídia, então o cara começa a ter mais cuidado. Fica alerta, né? Fica alerta. Né? E não passa só pela parte... Porque hoje a parte de telecom, né, em si, ela já é muito segura. Né? O problema é que às vezes você tem o cara mandando um dado que não está criptografado, né? Implementando um dispositivo com senha padrão, às vezes sem nenhum tipo de senha, de login. O cara entra e configura e acessa. Essa questão de privacidade, a gente pode discutir 2 vertentes. Eu acho que a gente tem regulação suficiente para isso. Se seguirmos o que está na lei... Funciona. Mas... E quando as pessoas resolvem burlar, ou seja, o sistema ele está preparado para ser seguro, e aí começa a entrar nesse ponto que o Luiz comentou. Eu acho que tivemos vários erros no início, dessa necessidade de acelerar, uma preocupação muito baixa com segurança de rede. Não é nem segurança da informação ainda, segurança básica de rede. Ou seja, de você entrar numa rodoviária ou num aeroporto e ter ali uma rede Wi-Fi aberta e você se conectar nessa rede Wi-Fi aberta. Por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Você está tomando uma atitude de risco e também o aeroporto, ou a rodoviária, ou está tomando uma atitude de risco. Nas empresas, dentro das empresas, ou mesmo nas cidades inteligentes, você não pode adotar uma atitude de risco dessa de oferecer uma rede aberta para sensores e qualquer sensor pode se conectar sem nenhum tipo de controle. Né? Então, isso é um primeiro ponto. E um outro ponto que eu também gosto de trazer, aí esquecendo a tecnologia de lado, eu acho isso interessante. Algumas pessoas gostam de falar realmente em privacidade. Mas a primeira coisa que elas fazem é estar comendo, tira uma foto do prato e comer.
tá com uma roupa diferente, tira uma foto e publica. E publica. Qual é a privacidade que tem, né? As pessoas precisam da privacidade ou o contrário? A privacidade é algo que afeta. Né? Então eu acho que tem momentos em que eu preciso de privacidade. Tem momentos não, que eu não desejo essa privacidade. Então esse poder do usuário final é que tem que ser respeitado. E aí aquele momento, isso que é interessante, aquele momento em que ele não precisa da privacidade, ele pode simplesmente se desconectar, né? habilitar um dispositivo ali e a partir do momento a IoT, a internet das coisas, se encarrega de informar para as redes sociais dele onde é que ele está, o que ele está fazendo, sem que ele tenha que publicar automaticamente. Acho que, não sei se eu fui claro, ou seja, dá para a gente usar a tecnologia para ajudar aqueles indivíduos que naquele momento não querem a privacidade. Claro. Né? A gente pode usar, mas a gente tem que respeitar ela. Quem está disposto a abrir em troca de benefícios, algumas coisas. Que é o que se faz hoje, né? Sim, bastante. Então, assim, temos que estar preparados para isso. Não que a gente tenha que deixar de investir em tecnologia ou deixar de criar tecnologia, porque isso gera risco à privacidade das pessoas. Sem dúvida. A gente tem que ter em mente que algumas não querem essa privacidade em alguns momentos. Legal. Luiz, Severiano, obrigado então pela conversa, prazer. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu sou Vitor Cavalcante, eu conversei com o Severiano da Cisco e o Luiz Viola da BINC, Associação de Internet das Coisas. Esse foi mais um Talks, a gente discutiu um monte de coisa relacionada a esse mercado, espero que vocês gostem. A gente se vê, até a próxima.